Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de magistratura do Estado de Minas Gerais, eu converso hoje com o Dr. Rodrigo Assunção. Doutor Rodrigo, antes de mais nada, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade em gravar essa entrevista. Como a gente teve uma breve conversa antes de iniciar essa entrevista, né? Eu acho que para as pessoas que são formadas em direito, são inúmeras as possibilidades dentro do serviço público. Então, fazer com que as pessoas possam conhecer melhor um pouquinho, né? E decidir aí a carreira certo da vocação, sabendo um pouquinho do serviço que vai fazer. Eu acredito que seja algo ainda mais motivador estudar para a carreira que realmente quer seguir. Então, agradeço o senhor mais uma vez pela disponibilidade. E para a gente já iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou Rodrigo Assunção, sou juiz de direito em Minas Gerais, há aproximadamente 8 anos, em abril completo 8 anos, nessa carreira magnífica que eu tenho o prazer, né, de exercer diariamente. Eu falo que a vocação você descobre mesmo com o tempo, né? Mas, antes de ser juiz aqui em Minas Gerais, eu fui defensor público aqui também, mais ou menos 1 ano e meio, né? Mas, naquele momento, naquela circunstância, eu já tinha definido a minha vocação descoberta, a minha vocação pela magistratura. Eu continuei os estudos. Mas, nesse percurso até a aprovação, tenho que falar para quem me ouve aí que foram várias, inúmeras reprovações, né? Eu fui reprovado já em prova oral de concurso da magistratura, mas também obtive outras aprovações, então isso é muito natural, né? E você, ao longo do tempo, que vai descobrindo a sua vocação. E isso é muito importante, né? Porque você escolher aquilo que você gosta de fazer é essencial para que você possa trabalhar bem e prestar um bom serviço, que é isso que é a nossa finalidade, né? No caso da magistratura, resolver conflitos, né? A pacificação social tão almejada. Hoje o senhor está do outro lado como servidor, mas com um pezinho também aí no mundo dos concursos ainda, podendo contribuir, ajudar as pessoas que estão estudando, né, em busca aí de um cargo dentro da carreira jurídica, né, fazendo parte da família Estratégia. Sim, eu sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Eu participo do curso de rodadas para magistratura estadual nas disciplinas penal, direito ambiental e estatuto da criança e do adolescente. Essas rodadas, né, elas iniciaram em janeiro e se concluem agora. Vamos concluir agora, em dezembro. Penso que no ano que vem a estratégia deve manter esse curso. Também participo de algumas aulas em direito penal e também direito ambiental, referentes a concursos. Quando um edital é lançado, né, o Estratégia faz algumas aulas, eu participo também. E do Estratégia Cast, alguns áudios de magistratura estadual, delegado de polícia, tanto estadual como federal, juiz federal. Eu também gravei esses áudios aí, todos no Estratégia. E sou também professor universitário. Eu fiquei parado um tempo, mas agora eu estou aqui em Patos de Minas, em Minas Gerais. Recebi um convite da universidade aqui, vou dar aula lá também, vou voltar à graduação também. Queria que o senhor me falasse de forma mais ampla o que faz um juiz de direito e depois falasse de forma mais específica, né, como é o dia a dia de trabalho do senhor. O juiz de direito, como eu disse, ele busca pacificação social, resolver conflitos, né? Então, a parte, ela ingressa com uma ação exclusiva ou no criminal, tem que se resolver ali um conflito de natureza penal, onde a maior parte do Ministério Público ingressa com as ações. Então, o dia a dia de um juiz é um dia cheio, né, de atribuições. O juiz hoje, acima de despachar, de fazer audiências, ele tem que saber gerir a sua equipe. Isso é muito importante, porque nós temos um acervo processual grande. Por exemplo, eu aqui hoje tenho um acervo de 7.500 processos, com uma distribuição média aí de 160 a 180 processos no cível. É uma distribuição alta. Então, eu tenho que saber gerir a minha equipe, tenho que saber fazer um planejamento. Aqui no Tribunal de Justiça de Minas, nós temos um planejamento estratégico, né? Inclusive, eu estou concluindo aqui na minha unidade. Isso é importante. Então, aquele juiz que pensa que vai ingressar na carreira, vai só fazer sentença, fazer audiência, está muito equivocado. É muito importante hoje que o juiz saiba planejar e executar esse planejamento da sua unidade. Porque se não souber, né, não souber lidar com a equipe, com servidores, ou mesmo com processos, né, quais processos deve decidir nesse emaranhado de processos, né, ele vai se perder e não vai conseguir ter uma boa produtividade. Então, o dia a dia do juiz é isso, é um dia cheio, mas eu posso dizer, é muito prazeroso, né? Inclusive, às vezes, um finalzinho de semana ou um feriado que não tem o que fazer, né? Eu pego e acabo trabalhando, até errado isso, né? Porque você acaba ficando cansado.
e deixa a equipe cansada, mas é importante. É o que eu disse, quando você faz o que gosta, é sempre um prazer, né, trabalhar e movimentar os processos, sabendo que você vai decidir um conflito e uma pessoa espera isso. Então, é muito importante. O senhor comentou, né, que para ser juiz precisa ter vocação também, né? O senhor reconheceu essa vocação em si e batido o martelo, quero ser um magistrado. Pode vir a dúvida, né? Fazer um concurso de âmbito estadual, concurso de âmbito federal, né? Se tornar um juiz estadual, um juiz federal. O senhor acredita que há muitas diferenças, né, e muitas semelhanças entre a atuação de um juiz de direito estadual, um juiz federal, ou é apenas o âmbito de atuação? Eu decidi, quando me formei, né, que eu queria fazer concursos na área estadual, porque eu não tinha muita familiaridade com matérias de âmbito federal. Eu acredito que há grandes diferenças entre a magistratura estadual e a magistratura federal, porque na magistratura estadual, o magistrado ele está mais em contato mesmo com as partes. Eu digo, os conflitos, eles resolvem situações individuais, até no federal também, mas no estadual há esse contato maior com partes, com as pessoas, por exemplo, direito de família, direito obrigacional, contratos, ou mesmo no âmbito penal, porque no âmbito penal, na área federal, é mais restrito. Então, acredito que a atuação do magistrado estadual ela é um pouco mais ampla do que a do magistrado federal, porque o magistrado federal ele resolve conflitos onde houver interesses da União. Então, eu acredito que há essa diferença, sim, né? Não sei como que... Não tenho essa experiência no âmbito federal, minha experiência maior foi no estadual, fui estagiário, né? Antes de ingressar na magistratura, eu fiz estágio 2 anos no Tribunal de Justiça, na minha cidade, Uberaba. Então, eu posso dizer que há essa diferença, né? Mas, claro, a função é a mesma, né? Decidir conflitos. Só que o magistrado estadual ele decide conflitos onde há interesses da União. E o magistrado estadual não. Esse resolve todo tipo de situação, né? Como eu disse, direito de família, que é muito comum nas várias cíveis. Essas matérias, uso capião, por exemplo, onde a pessoa tem determinada posse de imóvel ao longo do tempo, são essas questões mais corriqueiras, diga-se de passagem, né? Se pensa em concurso de âmbito estadual, né, o concurseiro deve levar várias coisas em conta, como, por exemplo, a lotação, né, outras questões relativas ao próprio concurso mesmo, né, o que pode ser cobrado, a forma com que é cobrado, mas uma coisa que pode ser um diferencial também é a remuneração. No caso de Minas Gerais, qual é a remuneração inicial de um juiz de direito? Bom, o valor da remuneração de um juiz de direito substituto em Minas hoje deve estar próximo de 30, 31 mil bruto, né, e tem os descontos. Em Minas Gerais, funciona da seguinte forma: o magistrado ele entra como juiz de direito substituto, e aí ele depois vai promover para juiz de direito de segunda entrância, depois para entrância especial, é onde que eu me encontro, né, e depois, se porventura ele chegar até lá, até o tribunal. A cada promoção, há uma variação de 5% na remuneração, mas líquido, basicamente, deve ser aí média de 25 mil para quem está na especial, né? E você reduz 5% para chegar no substituto, que deve ser uns 23, mais ou menos, líquido, né? Porque, como eu disse, o imposto de renda e a Previdência, agora a Previdência teve um aumento, ela leva um pouquinho desse valor bruto aí. É importante considerar que há variação no valor da remuneração entre os estados, mas essa remuneração ela não costuma ser muito, muito grande, não. Porque os salários, aliás, a remuneração, né, o subsídio, na verdade, ele leva em consideração o subsídio dos ministros do STF. Então, a variação não é muito grande entre estados. Dentro da própria faculdade de Direito, né, eu acredito ali que o estudante o universitário vai ter aquelas matérias ali que gosta mais e que na vida prática, na vida profissional, vai querer trabalhar com elas, né? No caso de um juiz de direito, como que é dividida essa área de atuação, né? Existe, né, como delegado, aquele juiz clínico geral que vai pegar todos os casos de todas as matérias, é possível se especializar dentro de uma matéria e trabalhar realmente na área que gosta mais? Como que funciona no caso de Minas Gerais? O que define, né, em que área o juiz vai atuar? Bom, o juiz de direito substituto ele tem que estar pronto para receber tudo. Ele é um clínico geral mesmo. Então, por quê? O substituto, geralmente, não é regra, eu mesmo não aconteceu comigo, geralmente ele fica numa comarca de vara única. E Minas Gerais é um estado muito grande, tem muitas comarcas de vara única.
Nesse contexto, o juiz tem que saber direito penal, direito civil, até mesmo direito previdenciário, né, onde não houver vara federal, porque aí tem aquela competência delegada para decidir questões previdenciárias, então tem que saber tudo. Agora, a partir do momento que o juiz promove para segunda instância, aí ele começa a especializar um pouco mais, mas não há especialização, por exemplo, só vara de família. Aí, por exemplo, ele pega uma unidade onde é primeira vara civil, criminal e execução penal. Aí especializa um pouquinho mais, mas tem ainda que decidir muitas coisas. Agora, quando o magistrado chega na entrância especial, que é a última, entrância especial, em Minas, além de Belo Horizonte, várias outras comarcas que têm mais de 125 mil habitantes, elas são entrância especial. Parte de Minas é uma delas. Aí se começa a se especializar bem mais. Eu hoje sou titular da vara civil, quarta vara civil aqui de Patos de Minas, né? Então, não é uma vara especializada apenas em direito civil puro, né? Porque envolve também questões de família, mas já é mais especializada, não tem que lidar com direito penal, por exemplo, nem previdenciário, porque a comarca tem vara federal. Então, é mais ou menos dessa forma, o juiz ele tem que estar preparado para tudo no início, né? Mas, como eu disse, não é regra geral o magistrado começar numa comarca de vara única. Quando eu ingressei no Tribunal de Justiça de Minas, eu comecei numa comarca de segunda instância. Por quê? Porque a unidade onde eu fui designado, ninguém queria promover, não havia inscritos, candidatos que se inscreviam e conseguiam promover. Fui para lá, no caso, era a Vara Criminal da Infância e da Juventude de Paracatu, onde eu fiquei 7 anos. Aí depois, quando eu pude me inscrever, eu inscrevi e me titularizei lá. Então, eu não passei pela primeira entrância, vara única, mas geralmente é o que acontece com quem ingressa na carreira. Começa numa comarca menor, depois vai, se quiser, né? Porque tem pessoas também que continuam, são várias especificidades. Às vezes a pessoa está perto de casa, ela continua naquela comarca de vara única pro resto da vida, porque está mais próximo da sua residência. Então, a promoção é uma escolha do juiz. Se ele não quiser promover, não promove, né? Então, é assim que funciona, mais ou menos. Você já deixou claro, né, que a remuneração não deve ser um fator tanto a ser levado em consideração na hora de escolher o estado a fazer concurso, porque ela não varia muito. Certamente a lotação, né, uma vez que vai ser a cidade onde vai morar, muitas vezes vai levar a família junto, mas a questão do trabalho em si, o senhor acha que diferencia muito de um estado para o outro, ou essa diferença ela ocorre até inclusive dentro do mesmo estado, né, dependendo da vara que vai trabalhar, na comarca que vai estar lotado? O senhor acha que o trabalho em si deve ser levado em consideração na hora de escolher que estado fazer o concurso? Olha, acredito que não possa existir diferenças gritantes. Claro que existem particularidades, né, por fatores regionais. O norte de Minas, por exemplo, ele é mais próximo da Bahia. Então, há uma regionalidade maior naquela questão com o estado da Bahia. Por exemplo, Paracatu, onde eu passei, fica mais próximo de Brasília. Então, é um pouco mais parecido com o Distrito Federal. Uberaba, Uberlândia, principalmente Uberaba, é mais próximo de São Paulo. Então, ali as particularidades têm a ver com aquela questão. Eu acredito que possa ocorrer um pouco mais de diferença no âmbito penal. Por quê? Comarcas que são um pouco mais próximas de divisas de Estado, elas tendem a ser um pouco mais violentas, né? É o que eu pude perceber em relação, que eu já fui juiz criminal também, por 4 anos e meio. Eu pude perceber isso, né? Que a criminalidade aumenta um pouco. Claro, mas levando em consideração essas pequenas particularidades, acredito que não há, pelo menos com que eu converso com os meus amigos, assim, diferenças gritantes em relação a ações. O que a gente pode perceber, por exemplo, no âmbito civil, áreas onde há mineradoras, né? Aí tem ações envolvendo mais essas questões. Basicamente isso, mas a atuação, eu acredito que, como eu disse, guardada e a particularidade, claro, um juiz que trabalhar no Nordeste, próximo a uma praia, tem aquela particularidade de ser uma região mais quente. Às vezes ali você não usa terno todo dia, né, porque senão o calor não aguenta. Mas fora isso, acho que a atuação profissional
ela é muito parecida. O senhor comentou sobre algumas experiências de lotação, né? Quando se pensa em Minas, né? Eu sou mineira, eu sei que é um estado gigantesco, eu mesmo não conheço muitas das cidades de Minas, muitas das regiões de Minas. Então, o que determina a lotação inicial, geograficamente falando? É um concurso regionalizado, né? Questões de classificação para escolha aí de onde vai ser lotado? Bom, a primeira lotação, ela leva em consideração a classificação do concurso. Então, aí, o tribunal ele disponibiliza as comarcas que os juízes vão escolher, que passaram no concurso. E eles vão escolher em conformidade com a sua classificação. Depois, essa classificação ela não será mais considerada, ela será um critério de desempate. Mas aí é antiguidade por entrância, né? Por exemplo, juiz substituto, ele tem uma antiguidade, considerando com os demais. Aí, se ele promove, ele sai daquela entrância e vai para outra. Aí ele vai correr a antiguidade dele na outra entrância. E depois ele pode ir para a especial, ele vai ter antiguidade na entrância especial. Por exemplo, pode acontecer de um juiz que tenha 20 anos de tribunal, como eu disse, que decidiu ficar lá na primeira entrância, ele é antigo naquela entrância. Mas aí um juiz mais novo, que tem 6 anos, decidiu ir promovendo até chegar na especial, já ele seja mais novo no tribunal, mas na entrância, né, ele está numa outra entrância diferente. Então, digamos, ele promoveu, né, ele chegou numa entrância maior. Pode ocorrer muito isso. Acontece. Como eu disse, muitos juízes escolhem ficar mais próximos da família. E é natural, né? Alguns não promovem. Quando se fala em juiz, né, logo se vê essas cenas de filme, de novelas, coisas que a gente vê em TV, das audiências, né, seja com júri ou não, mas é a imagem de juiz que a gente vê. Mas eu acredito que é um trabalho muito importante também, né, que é um trabalho feito em gabinete. No caso do senhor, o senhor acredita que o juiz de direito, ele exerce um trabalho, né, mais isso de audiências, de estar lidando com as pessoas, com o público, ou é um trabalho mais mesmo de despacho dentro do gabinete, ali junto com a sua equipe de trabalho? Depende. O juiz criminal, ele sempre terá audiências. Por quê? Um processo criminal, ele inevitavelmente depende de uma audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz criminal, a vida do juiz criminal é fazer audiência. Ele não tem muito tempo para gabinete. O gabinete, por exemplo, de um juiz criminal, ele tem que utilizar ele de manhã, por exemplo, né, para conseguir sentenciar, despachar, decidir, porque a tarde é toda feita de audiência, senão a vara ela não anda, ela vai travar. E aí tem réus presos que tem que julgar com mais celeridade, né? Então, o juiz criminal, a vida do juiz criminal é fazer audiência. O juiz do juizado especial, são as minhas experiências, né? Eu fui juiz do juizado depois de ser juiz criminal. Esse também faz muitas audiências, mas não tanto como as do juiz criminal. Dá para tirar 2 dias da semana, assim como o juiz de vara de família ou vara civil. Aí as questões são resolvidas mais documentalmente, né? Porque dá para se decidir sem se fazer uma audiência. Agora, o juiz criminal, esse não tem como escapar de audiência. A vida do juiz criminal é fazer audiência. Quando se fala em juiz também, né, a gente logo pensa na aplicação da lei, né, fazer com que a lei seja cumprida. Isso vai favorecer algumas pessoas, vai ter aquelas que não vão ficar tão felizes devido a algum ato, ou óbvio que tudo isso é baseado em fatos, em provas, enfim, né, mas o senhor considera, levando em consideração isso, que sempre vai ter aquele que vai ficar feliz com uma decisão, mas aquele que não vai concordar, uma profissão perigosa, uma profissão que expõe, né, que coloca em risco a vida do profissional? Com certeza. Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de ameaça. Já sofri ameaça velada, quando o juiz da vara criminal, mas ameaça direta eu nunca sofri. Já tive que andar escoltado em 2 ocasiões, mas apenas por prevenção do tribunal. O Tribunal de Minas tem um centro que cuida da questão de segurança do magistrado muito bom, muito. Sempre que eu precisei, me atendeu assim, com rapidez e com muita qualidade, né? Então, chama SESI até, tem até que destacar que eles são excelentes profissionais. Então, nesse contexto, eu necessitei da escolta apenas por prevenção. Utilizei 1 mês e aí depois acabou a escolta, porque eu tinha casos complexos que envolviam muitos réus. Mas há sim essa questão da segurança. Nós temos aí notícias, né, de juízes que foram atacados em prédios do foro, mesmo com a segurança. Hoje nós temos detectores de metais, né?
seguranças, vigias armados, mas o juiz tem que ter cautela, né? O juiz, como eu digo, ele é juiz 24 horas. A sociedade sempre vai vê-lo como magistrado. Então, até é importante também destacar isso, né? Não tem a ver com segurança, mas da necessidade de se manter uma conduta, né, compatível com a dignidade do cargo. Quem escolhe um cargo dessa natureza tem que saber que a sociedade sempre vai ver o juiz como magistrado. Mesmo que você esteja em um momento de confraternização, não esteja exercendo a sua função, nesse contexto a sociedade sempre vai te ver como o juiz. Daí é importante, né, manter essa conduta compatível com a dignidade e o decoro do cargo. Mas voltando à questão de segurança, há sim esses problemas, mas o Tribunal de Minas tem feito esforços para trazer segurança para o magistrado e também para as partes envolvidas, principalmente em processo de natureza criminal. Né? O que você acredita hoje serem os maiores desafios de um juiz de direito? Como eu disse, o planejamento, o magistrado, durante muito tempo, ele não aprendeu questões que envolvem planejamento estratégico da unidade, que o magistrado sempre aprendeu processo, direito material, direito processual, mas nunca se falou em planejamento. Como hoje, o grande gargalo do Poder Judiciário são as demandas, né, principalmente em Minas, onde há muitas demandas represadas, processos paralisados, o magistrado tem que saber, hoje, é inevitável, tem que saber planejar, tem que saber gerir uma equipe, gerir processos. Isso é fundamental. Só que hoje as escolas judiciais, elas têm trabalhado isso de uma forma muito ampla. São oferecidos cursos, o Tribunal de Minas mesmo, tem a EGEF, Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, que é excelente, oferece cursos quase que mensalmente, né? Tanto cursos presenciais, agora na pandemia não, mas cursos presenciais, como também cursos online. Então, isso ajuda muito o magistrado. Mas esse é o principal desafio, gerir pessoas e gerir processos, porque é um volume muito alto, um acervo muito alto, e você tem que saber trabalhar um estagiário, trabalhar um bom assessor, porque o magistrado ele não tem condição de decidir tudo sozinho, ele vai precisar dessa equipe. E também da secretaria, porque é a secretaria que vai dar vazão, que vai executar as decisões do juiz. Então, você tem que ter bons servidores, bons estagiários, sem eles é impossível prestar um bom serviço, né? Decidir de forma rápida, mas também de forma qualitativa, porque não adianta nada decidir rapidamente, só que decidir uma decisão sem qualidade, né? A aplicação da lei deveria ser algo automático, né, por todos os cidadãos, mas isso não acontece. Então, vem aí o papel do juiz para tomar essas decisões. Então, eu imagino que o senhor já tenha passado por casos, situações que tenham marcado justamente por marcar a vida de outras pessoas, né? Então, nesse tempo, enquanto na magistratura, qual foi o caso que mais marcou o senhor? Bom, vários casos marcaram, né, mas tem um que esse me marcou muito. Foi uma questão onde eu era juiz da vara criminal, da infância e da juventude de Paracatu. E uma certa ocasião, uma pessoa me encaminhou uma mensagem por Facebook. Muitos encaminhavam, eu não dava atenção a isso, porque senão o juiz não consegue trabalhar. E esse não é o canal correto, né? O canal correto é por intermédio do advogado. Só que nessa circunstância, essa pessoa, que era mãe de um réu, me mandou uma mensagem afirmando que havia ali uma confusão no processo e que o filho estava sendo acusado indevidamente porque era parecido com uma pessoa. E eu fiquei em dúvida, falei, eu vou olhar esse processo. Né? Já mandou um número e tal, eu não respondi também, mas eu olhei o número. E, de fato, naquele contexto, foi possível averiguar que ela tinha razão. Havia uma acusação ali, estava presa há pouco tempo, mas há dias, né? Não foi muito tempo. Mas o processo ia chegar para mim, então eu olhei e vi que realmente havia essa circunstância, né? Junto com o Ministério Público, decidimos por conceder liberdade a esse cidadão. Então, esse caso marcou muito. Como tem outros também que marcaram, também na vaga de criminal e da infância e da juventude, só que aí, em outro contexto, né? Infância e juventude era tanto civil como ato infracional. Foi uma circunstância onde havia ali um processo de adoção de uma criança, só que a mãe biológica não queria que retirasse o seu nome da certidão, porque, na verdade, quando ela deixou a criança com a pessoa que cuidava dela, a mãe afetiva,
ela o fez porque não tinha condições, ela não queria deixar de ser mãe. Então, nesse contexto, junto com o Ministério Público também, nós chegamos a uma solução pacífica de registrar, né, a mãe afetiva, mas deixar a mãe biológica. Então, essa pessoa tem duas mães. Então, isso aí foi noticiado na época, né, até no site do tribunal, no IBDFAN, porque foi uma decisão, digamos, nova naquele contexto. Então, esses casos marcaram bastante. Estou de Paracatu. Aqui em Patos, eu estou aqui desde março mesmo, efetivamente, fim de fevereiro. Então, claro que temos casos, né, que estamos atuando, mas ainda marcante para esses dois. Quando se fala em servidor público, né, se remete à palavra servir ao público. Todos os servidores fazem isso, né, alguns de forma indireta e muitos de forma direta. Eu acredito que o juiz tem esse poder, né, esse papel de poder servir ao público de forma direta, de poder ver o resultado também de forma direta do seu trabalho, né? E como que o senhor conheceu a carreira? De onde veio a vontade de ser um magistrado? Bom, eu fui estagiário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante 2 anos. E eu sempre observei, né, como que era a atuação do juiz. Quando eu formei, eu não tinha ainda a convicção de fazer a carreira da magistratura. Eu sempre julguei uma função muito, muito importante, muito assim, nossa, era algo que talvez não fosse palpável. Naquela época de estagiário, né, eu tinha medo de juiz, né, era estagiário, tinha medo de chegar perto do juiz. Eu tinha um pouco de receio, eu achava aquilo assim, o máximo, né? Mas aí eu fui fazendo concursos, como eu disse, eu fiz concurso para a Defensoria Pública. É uma função muito nobre, brilhante. Foi uma passagem muito importante para mim, porque eu aprendi muito na Defensoria, mas não era a minha vocação. E essa vocação veio com o tempo, né? Ao atuar. Eu atuei com algum tempo, basicamente uns 3 anos como advogado, atuei na Defensoria Pública, e aí eu percebi que aquela função de decidir era a função que seria a função da minha vida. E hoje eu vejo que realmente essa decisão foi a mais correta, porque eu faço isso com muito amor, muita dedicação. E como eu disse, eu não tenho... as pessoas falam, às vezes, gente que trabalha e fala, eu estou cansado do meu trabalho. Claro que a gente cansa, às vezes, mas não há um dia que eu exercesse a minha profissão que eu faço, nossa, que negócio chato. Não, eu gosto do que eu faço, tá? Então isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, eu vejo que hoje o concurseiro tem sim, né, a preocupação com a remuneração, mas eu vejo que cada dia mais eles levam muito em consideração o trabalho a ser executado. Já foi tempo, né, de décadas atrás aí, que as pessoas achavam que ser servidor público é aposentar, é não trabalhar mais, né, ter vida boa, digamos assim. Hoje todos sabem que vão precisar sim executar um bom trabalho, serão cobrados por isso, até pela própria sociedade, então querem fazer o que de fato vai gostar, o que de fato tem vocação. Você usou várias vezes essa palavra vocação, né? E dentro da área do direito, né, são inúmeras as possibilidades aí: promotor, procurador, defensor, juiz, analista da área jurídica, oficial de justiça, vai exigir também o curso de direito. Então, pensando nessas inúmeras possibilidades, o que o senhor acredita, né, que deve ser levado em consideração na hora de decidir que concurso fazer? Isso que eu nem enumerei os concursos que vão exigir qualquer nível de formação, como, por exemplo, ser um auditor da Receita Federal. Então, o que o senhor acredita que é preciso levar em consideração na hora de decidir que carreira seguir? Em primeiro lugar, afinidade com matérias, porque se você tem afinidade com matérias federais, você deve seguir essa linha, fazer concursos federais. Segundo ponto é o que eu disse, a vocação. No caso do juiz criminal, ele tem que exercer ali a correição da unidade prisional. Então, são muitas responsabilidades, né, e que se acontece algum erro, cai nas costas do magistrado, né? Então, por exemplo, se houver algum problema na unidade, vai cair nas costas do magistrado, ou algum problema no processo. Então, há essa necessidade de vocação, né? Se a pessoa não tem vocação para decidir, mas tem vocação, por exemplo, para postular em juízo, para pedir algo para uma pessoa, Defensoria Pública, uma carreira muito bonita. Eu já passei por essa carreira. Muito bonita, porque você defende pessoas hipossuficientes que não têm condições de pagar advogado, ou mesmo procurador do Estado, por exemplo, aí você vai atuar em nome do Estado, ou procurador federal da União, procurador da República, promotor de justiça. São carreiras que você tem que definir, né? Minha vocação é decidir, ou minha vocação é dentro da carreira do Ministério Público, né? Atuar em prol da coletividade, da sociedade, que também é uma carreira de muita responsabilidade, como a de defensor público. Enfim,
decidir qual é a sua vocação. Isso é importante, né? A vocação do juiz é decidir conflitos, sabendo que hoje o juiz, além de decidir conflitos, ele tem que também saber gerir uma unidade judiciária, tanto gerir processos, como também gerir pessoas. Como o senhor mesmo disse, né, enquanto estagiário, achava a carreira de juiz, a magistratura, algo muito distante, né, algo não palpável. Muitas vezes, para o cidadão comum também, parece algo muito distante. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão mais próximas dos servidores, né, seja dos juízes, promotores, aí nas carreiras jurídicas, mantendo o respeito, claro, né, dessas profissões, mas conhecendo um pouco mais, tendo uma proximidade maior, né, a forma, inclusive, né, de se conversar, de se falar nas audiências. Eu acho que está algo mais, uma comunicação mais simples, né, de entendimento aí para qualquer cidadão, mas eu acredito que ainda haja muitas dúvidas, né, sobre a carreira. O que você mais escuta de dúvidas, curiosidades, às vezes até equívocos de quem não conhece a carreira de juiz? Então, é interessante que as pessoas, a maior parte, elas têm uma noção do que faz o juiz, né? Às vezes elas confundem o juiz com o promotor, mas às vezes perguntam o que faz o juiz, o que faz um promotor. Às vezes fazem essa confusão, mas elas sabem que o juiz, de certo modo, decide. Algumas pensam que o promotor também decide. Já aconteceu de me perguntarem isso, né? Qual é a diferença? Mas ainda há, né, esse medo das pessoas de se aproximar de um juiz, e essa é a nossa necessidade nesse momento, né? De nos aproximar mais da sociedade, mostrar para a sociedade o que um juiz faz, como que é o dia a dia de um juiz. As pessoas perguntam muito o que o juiz faz, né? Faz audiência, o que é, como assim, como que é uma audiência, né? Como que é um processo, como que decide. Então, as pessoas têm dessa dúvida. As dúvidas maiores são essas. O que é uma audiência, como que funciona essa audiência. Às vezes, até mesmo quem está na faculdade, né? Nunca viu uma audiência, mas eu vejo que hoje as pessoas são mais esclarecidas. E a dúvida, na verdade, é essa confusão de carreiras, né? O senhor comentou, né, sobre as mais diversas carreiras públicas e comentou sobre a questão do juiz de ser juiz 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas o senhor consegue se desligar depois de tanto tempo aí na execução do trabalho, ou às vezes se pega lá naquele momento mais íntimo, pensando no caso, nas decisões a ser tomadas em cima desse caso, hoje já consegue separar bem o trabalho da vida pessoal? Bom, no início da carreira você está sempre animado, né? Porque você está ingressando, você está realizando seu sonho. É impossível. Pelo menos os 6 primeiros meses você vai ficar trabalhando fim de semana, vai ficar pensando num caso depois que você chega em casa. Mas ao longo do tempo você consegue separar as funções. Hoje eu consigo sim ter meu momento de descanso no fim de semana, evito pegar o notebook, que agora é quase tudo digital, você trabalha em casa tranquilamente, né? Às vezes é até mais produtivo trabalhar em casa do que no fórum. Mas é possível, sim, se fazer essa diferenciação, até mesmo por questões de saúde. Eu já tive colegas que tiveram aquela síndrome de burnout, né? E é um problema sério, porque para sair disso daí vai ter necessidade de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, o magistrado tem que cuidar da sua saúde e desligar aos fins de semana, porque o processo não vai acabar. Mas, ainda, às vezes, né, eu me pego, como eu disse, nós tivemos um feriado, Dia da Justiça, que eu trabalhei no feriado. Só que isso é errado, porque aí eu estou fazendo a minha parte decidindo os processos. Só que a secretaria, como eu disse, eu necessito dos servidores para executarem as decisões. E aí os servidores chegam lá, está tudo cheio de processo para eles movimentarem, eles não contam. Então, é importante o juiz ter esse, digamos assim, saber linkar isso, né? Porque, às vezes, a gente acaba sobrecarregando as outras pessoas. Esses dias aí, realmente eu não consegui, porque eu estava com muito trabalho, eu falei, não vou dar conta, eu vou trabalhar um pouquinho. Mas é errado, tem que descansar, tem que relaxar nesses momentos. Doutor Rodrigo, para a gente já ir finalizando essa entrevista, né, que mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que estão nessa caminhada, aí, uma caminhada que não é fácil, como o senhor mesmo disse, né? Hoje tem o seu cargo público, alcançou o sonho da magistratura, mas antes disso passou por percalços, passou por outros cargos, passou por reprovações. Então, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo e têm um sonho de se tornar, seja um juiz de direito ou um juiz federal? Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui do Ayrton Senna, que eu sou muito fã do Ayrton Senna, e sempre nessa trajetória de concursos, inclusive eu colocava na frente da minha escrivaninha, né,
uma mensagem motivacional com mensagens bíblicas também e com uma foto de uma corrida, né? Para me motivar a estudar e sempre ter força, porque tem momentos que a gente tem vontade de largar tudo, mas é importante sempre trilhar aquele caminho. Eu vou ler aqui, ó. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Amor e fé em Deus, é imprescindível. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Eu sempre usei essa frase e deu certo, porque eu tive muitas dificuldades até financeiras. A minha trajetória de faculdade foi uma trajetória difícil. Eu tive momentos que eu quase pensava que eu teria que largar os estudos por questões financeiras, mas eu sempre mantive essa determinação, esse foco, esse amor ao direito e essa fé em Deus, e tudo deu certo, né? Até alguns milagrezinhos aconteceram ao longo dessa jornada e conseguimos chegar lá. Para alguns vai demorar um tempo maior, para outros o tempo será menor. Nunca façam comparações, compare-se com você mesmo, porque tem pessoas que passam rapidamente, mas elas têm mais tempo para estudar, para se dedicar. Outras pessoas trabalham, eu sempre trabalhei, e às vezes demora um pouco mais, mas chega, se você fizer a sua parte, a aprovação ela vai chegar. Esse é o recado que eu deixo. Rodrigo, quero agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade dessa entrevista. Como eu disse, eu acho a área do direito, né, uma das mais amplas quando se pensa em serviço público, e eu acredito que são essas entrevistas que ajudam, né, muitas vezes aí na decisão de qual carreira seguir, de realmente conhecer um pouco mais o trabalho, né. Eu sei que na faculdade as experiências são muitas com as matérias, com professores que vão espelhar e vão colaborar também na decisão na hora de fazer um concurso público. Eu brinco que se eu pudesse, eu fazia igual a polícia 24 horas. Eu ia atrás do servidor, filmando o dia a dia de todos aí, mas devido à pandemia não é possível, devido, né, a outros fatores também acaba não sendo possível, mas eu tenho certeza que essas entrevistas contribuem, nem que seja um pouquinho, aí na decisão ou mesmo na motivação de quem já escolheu a carreira. Então, quero mais uma vez agradecer ao senhor pela disponibilidade em gravar essa entrevista. Eu que agradeço. Quem quiser me seguir, vou deixar aqui o meu Instagram, @prof.rodrigoassumpção. O sobrenome Assumpção é com MP, né, com P mudo, ASSUMPCAO, prof.rodrigoassumpção. Lá eu deixo dicas de direito penal, algumas outras matérias, e eu procuro expor um pouquinho do como que é também, né, a carreira da magistratura. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir informações sobre os concursos de forma geral, é só entrar em nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!